Doutora Marta Torres, um abraço, prazer tê-la aqui, professora, boa tarde. Boa tarde, Mário Freitas, boa tarde, Sobral, boa tarde, ouvintes. Professora Marta Torres, a senhora que é professora de Direito do Consumidor do Brasil Jurídico, pode ligar para tirar dúvida, viu? 3328-7666, 3328-1010. O consumidor é protegido pelas leis brasileiras, doutora Marta, professora? Em teoria ou na prática? Porque é assim... Boa, professora, valeu. Aqui no Brasil é tudo na teoria, né? A Constituição Federal fala um monte de coisa. Eu costumo dizer que a Constituição Federal é uma caixinha de morangos vendida em supermercado. Boa, professora. Por cima são os morangos bonitos, por dentro são os morangos podres e todos contaminados por pesticida. É exatamente a nossa Constituição, o nosso ordenamento jurídico todo. Se a Constituição é assim, o resto vai ser assim também. Boa. Então tem uma série de normas que as pessoas querem para iludir a pessoa mesmo. O Código de Defesa do Consumidor é um código de ilusão, principalmente quando do outro lado estão os fornecedores, os bancos, né? Quando são os bancos, aí o Código de Defesa do Consumidor é interpretado de uma maneira totalmente diferente pelos tribunais superiores, interpretação que vincula os juízes também. Então, assim, os meios de comunicação, a grande mídia geralmente coloca nos jornais de meio-dia, que são as pessoas que estão, as donas de casa, as pessoas que vão consumir, os líderes das famílias, né, que vão consumir os produtos dos bancos. Colocam uma série de direitos, mas aqueles direitos são todos ilusão. Porque quando chega na hora de que tem um conflito entre o consumidor e o banco, os tribunais geralmente interpretam em favor dos bancos. Então, professora, bela colocação. Tem exemplos aí aqui ao vivo na Rádio Excelsior Bahia. A professora é Marta Torres, professora de Direito do Consumidor, 1220, professora. Uns exemplos, professora, por gentileza. Exemplo, os juros que são tidos como abusivos, né? No Código de Defesa do Consumidor diz que se onerar excessivamente o consumidor vai ser tido por abusivo. Já foi decidido que não, juros acima de 12% não é abusivo. Aí tem também as tarifas cobradas pelos bancos, as taxas de juros. Eu acho que o principal é a questão da informação. Os contratos não são entregues aos consumidores, não são previstas as cláusulas que realmente vão onerar o consumidor. E aí, quando não estão previstas as cláusulas, que o código diz que se não tiver prevista a cláusula, não deve ser aplicado nada, né, para o consumidor. Se o consumidor não tinha como prever aquela cláusula, ele não tinha como se preparar para ela. E aí os tribunais dizem não. Se não tiver lá expresso, você pode aplicar a taxa média de mercado, e a taxa média de mercado no Brasil é altíssima, é a mais alta do mundo, então está valendo o que o banco disser. Se o banco não disser nada, vai para a média dos bancos. Ou seja, sempre quem decide o que é que vai ser aplicado para o consumidor, mesmo que não seja informado de uma maneira correta. O principal que eu acho agora são os contratos de alienação fiduciária e os de consórcio. O que é alienação fiduciária para o povo entender? O contrato de alienação fiduciária, e agora é que eles estão misturando tudo. Contrato de alienação fiduciária é que você compra o bem, sim, você faz o financiamento, mas o bem não é seu. O bem é do banco até você terminar de pagar o financiamento. Se você perder o emprego ou tiver qualquer problema e atrasar alguma parcela, aí acabou. E é isso que eu estou vendo lá no meu trabalho, lá na Defensoria Pública, tentando fazer contestações e que é impossível. Essa conversa que eu estou tendo aqui na rádio é a conversa que eu tenho com os assistidos da Defensoria Pública. Para explicar para eles, olha, eu vou fazer a sua defesa formal, baseado com o que tem na lei, mas já lhe digo que não vai adiantar de nada, o senhor, a senhora vai perder o seu carro, porque não conseguiu mais pagar. Eles entendem que esses juros não são abusivos, esses juros de mora, se estiverem previstos no contrato, ou seja, os juros de mora é os juros do atraso, né? Se tiver previsto no contrato, é muito difícil deles reconhecerem a abusividade desses juros e revisar aquilo. E aí o consumidor atrasou uma prestação, já não consegue mais pagar aquela prestação atrasada, já não consegue mais pagar prestação nenhuma e vai perder o bem. A previsão que eu vejo é que praticamente a força produtiva brasileira dos últimos 3 anos e dos próximos 5 anos seja praticamente toda revertida para as instituições bancárias. É uma escravidão que eu chamo de o new slave. Eu chamo de new slave, não novo escravo, porque só quem consegue perceber que o consumidor brasileiro é o novo escravo é lá fora, é o estrangeiro, que consegue ver a gente como um mercado de escravos que eles vão poder explorar com a mão de obra barata e sem direito algum perante as instituições financeiras. Agora, veja bem, professor, o que eu noto... Nária, tem alguém na linha? 3328-7666.
e 3328. Tem alguém na linha, Sobral? Não. Se quiser fazer alguma pergunta à professora, pode ligar para cá, 3328-7666, 3328, Sobral tem uma pergunta na área também. Agora, professora, o que eu vejo é que, teoricamente, o governo faz as leis e ele mesmo não cumpre as leis. Estou certo, professora? Bom, eu tenho analisado as leis dos últimos 20 anos, ou seja, desde que o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigência. Então, dá para perceber que existe uma política, tanto publicitária quanto governamental, para fazer realmente esse confisco no salário dos consumidores a partir de agora. A partir de agora, essa crise que está sendo alardeada agora como recente, é uma crise orquestrada e montada lá de trás, lá da época que o Código de Defesa do Consumidor surgiu, que foi quando veio o presidente Fernando Collor, né, que foi dele, o Código de Defesa do Consumidor, foi ele que aprovou, dizendo: consumidores fiquem livres para consumir, porque vocês terão seus direitos garantidos. E aí veio uma publicidade maciça para que as pessoas poupassem seus dinheiros nas poupanças, em bancos que a gente nem escuta mais, né? Então as pessoas investiram o fruto do trabalho delas para poder poupar, para poder planejar. Isso foi a primeira frustração do consumidor, porque o que é que aconteceu? O confisco das poupanças. Aí estava montado o cenário para que as pessoas que antes poupavam para poder comprar, começassem a comprar parcelado. Aí começou parcelas de 3 parcelas, 8 parcelas, 12 parcelas, 24, 48, 90 parcelas, 6 anos, 10 anos para adquirir bens pequenos. E aí o bem que foi adquirido parceladamente, depois de algum certo tempo, o bem vai quebrar, ou nesse caso os carros vão ser apreendidos por busca e apreensão, a pessoa vai perder aquele bem e ainda vai ter aquela parcela para continuar pagando. Então vai vir uma revolta muito grande nos consumidores brasileiros por não entender que isso foi orquestrado de muito tempo. Aí vai ficar querendo procurar respostas nos políticos recentes. Mas isso, os políticos recentes também fizeram parte desse jogo quando eles passaram a ser patrocinados por essas instituições. Por exemplo, o Banco BMG patrocinou as últimas campanhas, todos os candidatos estavam patrocinados por essas grandes empresas. Eles patrocinavam todos os candidatos. Então, assim, é meio complicado quando todos os candidatos estão sendo patrocinados por essas empresas. Então seria isso, professora? O governo faz as leis e não cumpre? Não, o governo até cumpre, quer dizer, não e sim, é tudo no direito, tudo depende. Realmente, o governo tem feito leis para proteger as instituições. Por que isso? Então protege mais a instituição do que o consumidor. Mas lógico. E o povo que se lixe numa linguagem bem popular. Eu costumo dizer a seguinte frase: o consumidor tem direito a ficar calado enquanto leva a chibatada. Porque é exatamente isso. Na verdade, a gente tem o que a gente chama lá na defensoria de juiz esperneende. A gente esperneia no processo. Só que a gente já sabe que a gente vai perder. Porque todas as jurisprudências dos tribunais superiores, todas não, né? Uma ou outra aqui se salva. Mas a grande maioria da interpretação as cláusulas abusivas, que tem lá no código, o artigo diz o seguinte: as cláusulas abusivas, ou seja, essas cláusulas que a gente tem por instinto que são ilegais, né? As cláusulas abusivas são nulas de pleno direito, mas no caso dos bancos o juiz não pode apreciar de ofício. Quer dizer, o juiz não pode, vendo uma cláusula abusiva, ele afastar aquela cláusula. E aí chega no problema da falta de informação, porque se você não tem o contrato, como é que você vai dizer que aquela cláusula é abusiva se você não tem o contrato? Aí eles dizem, no teu contrato. Na verdade, o que eu gostaria de ter tido a oportunidade há 2, 3 anos, e realmente tinha estava todo mundo tão envolvido com a publicidade para poder consumir, que a gente não conseguiu fazer uma contrapropaganda para que as pessoas tivessem cuidado ao fazer aqueles crediários. Então agora o que é que tem? Uma grande massa de consumidores endividados e uma jurisprudência dos tribunais superiores que vinculam os juízes de primeiro grau, ou seja, não tem muita saída, que são favoráveis aos bancos e prejudiciais aos consumidores. Então, o que se percebe é que ou a gente para agora e aproveita esse cenário político de profunda revolta dos dois lados, né, com o que está acontecendo com os nossos políticos, ou a gente para agora e realmente tenta fazer uma modificação profunda na nossa legislação, na nossa Constituição, né, para poder acabar com esse negócio dos tribunais superiores mandando nos juízes e esse critério de escolha dos juízes, né? Quem são esses juízes? Manda nos juízes, né, professor? Oi? O tribunal manda nos juízes?
porque agora tem as súmulas vinculantes, se você entra com ação na justiça, que já tem jurisprudência, que já tem decisões dos tribunais superiores pacíficas, num sentido, se você entra, você pode até estar litigando de má fé, você pode até ser condenado em uma multa, por você estar levando para a justiça uma coisa que os tribunais já pacificaram dizendo que não. Por exemplo, a questão do anatocismo. Diz que o que é anatocismo, professora? A pessoa física, né, seres humanos, não podem cobrar juros extorsivos, mas os bancos podem. Isso é o que é permitido aqui no Brasil. Então, assim, considerando tudo isso, né, aproveitando a oportunidade, que tem várias pessoas de vários times políticos, né, que estão escutando, para a gente conseguir entender que o buraco é mais embaixo, que é mais para dentro da Constituição que a gente precisa ver. É essa questão dos tribunais superiores, a maneira como são feitas essas escolhas, né? Quem escolhe é o executivo. Quem escolhe o executivo são os líderes das grandes empresas que definem quem vão ser os atores daquelas empresas. Né? Então, assim, a gente precisa entender de onde é que vem essa confusão. Por que os políticos são tão vinculados aos partidos e os partidos às campanhas políticas, e isso acarreta nesse prejuízo para o consumidor brasileiro? Porque o consumidor brasileiro, a gente é hiper, mega, supra vulnerável. Porque o nosso alimento, que é a nossa força, que é qualquer animal, né, precisa, até planta, né, qualquer ser vivo precisa o quê? Do alimento. E o nosso alimento, ele está envenenado. Então, se a gente tem um exército de pessoas envenenadas, como é que o nosso exército, nossos soldados vão conseguir lutar contra esse sistema capitalista que faz do nosso povo escravo, né? Pois não. Sobral, tem uma perguntinha. Tem uma fatura de... Tem ouvinte, vai. Tem ouvinte, quem é, Sobral? Irenildes. Irenildes, boa tarde, Irenildes. Na 2. Marão. Tudo bom, meu amor? Tudo bom. Você quer fazer uma pergunta à professora? Eu quero fazer uma pergunta. Você me dá um minutinho, Irenildes. Beleza, nós temos mais 8 minutos com a professora Marta Torres, muito eloquente, muito clara nas suas posições, professora de Direito do Consumidor do Brasil Jurídico. Irenildes, pode perguntar para ela, Irenildes. Oi, Marão. Eu gostaria de saber da professora, é que eu tive um problema com uma prestadora de TV a cabo. Houve um problema no sistema, e a gente estava sem sinal. O nome pode, viu, meu amor? É da Claro TV. E aí foi verificado, vinha as cobranças, só que a gente sem sinal. Terminou que o técnico veio, foi verificado que o problema foi realmente deles, foi mudado, só que me disseram pelo telefone que eu não iria pagar os meses que eu não utilizei, certo? Depois entraram em contato comigo dizendo que não, que eu teria que pagar todas as faturas que estavam ainda atraso. Aí eu não quis, pedi para cancelar, só que até agora eu tenho tudo anotado, os protocolos todos, então várias ligações de cobrança, entendeu? Dizendo que eu estou devendo, não sei o que, negativaram o meu nome. Aí eu queria saber se isso eu posso procurar o PROCON ou vai ser perda de tempo. Nesse caso, a senhora deveria procurar o PROCON mesmo. A senhora tendo todos esses protocolos, e falou coisas muito importantes na sua informação. Que quando a senhora ligou, a senhora anotou todos os protocolos. É importante também ligar para a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e fazer esse registro dessa ocorrência lá. É importante registrar no PROCON, porque o PROCON ele tem um cadastro de reclamação dos consumidores. E você fazendo essa reclamação, por exemplo, no consumidor.org na internet, você também consegue fazer esse seu registro lá. Só que o mais importante da sua informação foi essa questão dessa TV a cabo. Percebam, de todos os eletrodomésticos, o que menos quebra é a televisão. Porque é importante para esse sistema político e econômico atual que as pessoas assistam televisão. Então, o que eu poderia aconselhar era, cancelou o seu contrato de TV a cabo, que coisa boa, aproveita esse dinheiro para poder ir para um teatro, para poder comprar um livro, para poder estudar e ler e entender o que está acontecendo e o que estão passando para a gente como verdade pela televisão. Professora, me permita, a senhora sabe que para se cancelar uma assinatura hoje é a maior, até para baixar, a maior dificuldade do mundo? E sempre foi. Eu vou ter que cancelar, claro, agora, porque o canal que eu queria vai estar na net, eu tenho a net, é claro, já sei que vai ser uma briga. Primeiro vem os apelos, que vai me dar isso aqui, eu não vou querer mais. E aí, de repente, não cancelam. Aí eu tenho que entrar no PROCON, se for o caso, não é isso, professora? Exatamente, mas olha como seria melhor se tivesse pego esses R$100 e comprasse 10 peças de teatro.
Aí o senhor iria assistir, prestigiava o ser humano que estava fazendo o trabalho ali na sua frente. Se quisesse ir embora, era só se levantar e ir embora. Vale, mas no meu caso não, professora, porque eu preciso acompanhar os jogos também do futebol. Tem uma aí, tem que liberar a professora. A professora não é baiana, não é isso pelo sotaque? Não, eu sou alabaiana. Já tem 10 anos que eu moro aqui, mas eu sou de Alagoas. Alagoas, eu senti pelo sotaque, a terra belíssima. É de Maceió, professora? Eu sou de Maceió. Gosta de futebol? Eu sabia que o senhor ia perguntar se eu tô torcendo pelo CRB, sim. CRB, a verdade é essa. E o CSA subiu, não foi, Sobal? O CSA está subindo para a Série C, né? É da Série D de dado para a C de Charles. Sim, mas é CRB momentaneamente ou é CRB sempre? Eu sou, no conflito da pergunta, eu nunca assisto futebol, senhor. A verdade, eu nunca assisto televisão. Não sei, a televisão só ligo para assistir filme. E eu só para futebol. Aí a gente tem as nossas necessidades, né, para poder acompanhar. Mas, ainda assim, o que me salva na vida é a arte, a leitura, é a poesia, a história. Por isso que eu consigo entender essas coisas das instituições bancárias. Então, eu recomendo a todo mundo, realmente, desliga a televisão e, se for passar no banco, atravessa a rua. Porque é capaz de passar pela porta do banco e ficar alguma coisinha ali, de tanta tarifa que eles cobram. Uma pergunta sobre isso aqui. Rapidinho, Sobral. Essa questão dos boletos. Vamos ouvir o ouvinte para liberar o ouvinte. A minha pergunta também tem muito sentido. Sobre Pera, deixa eu ouvir primeiro, porque ela só tem mais 3 minutos com a gente, não é isso? Nária me sinalizou. Alô, boa tarde. Ademar de Castro? Já foi. Ademar já foi. Então, Sobral, venha com a pergunta. A minha pergunta, Mário. Marta Torres, muito objetiva e eloquente, firme aqui nas suas posições. Doutora Marta Torres, existe uma greve hoje e eu passeando pela rua, os bancos logo terem uma confusão de gente que ia pagar, não vai pagar os compromissos, e aí vai ficar como isso? É assim. Boa. Então, o que foi que eu disse? Né? A gente tem que interpretar tudo sempre que favorável ao banco. Se a gente tiver isso como mente, a gente morre, mas fica na fila para terminar de pagar. Então, tudo, se for interpretado a favor do banco, a gente precisa comprovar de todas as formas que foi impossível pagar. E aí se o banco ele coloca à disposição boleto bancário para a pessoa pagar via internet, aí a pessoa não sabe mexer na internet e vai ter que procurar alguém que saiba para poder pagar, sacar o dinheiro e transferir e pagar para a pessoa. Se tiver a possibilidade de pagar em casa lotérica, vai ter que passar o dia inteiro na casa lotérica para pagar lá. Porque se tiver uma pessoa que consiga pagar, aí a jurisprudência vai dizer, se alguém conseguiu pagar, você também poderia ter pago, então se vire consumidor para pagar. A regra é essa. Então, se a gente tiver, por exemplo, uma ação judicial, aí o advogado foi lá, tentou pagar o recurso, não conseguiu pagar, passou o dia inteiro tentando pagar, não conseguiu. Aí vem um outro que conseguiu pagar, pronto. Se aquele outro conseguiu e ele não conseguiu, o recurso que ele ia dar entrada perdeu, porque o tribunal vai dizer, olha aqui, teve um advogado que conseguiu pagar. Então, tem que comprovar e deixar tudo sempre comprovado. Aí vão dizer, comprovar por testemunha, meu irmão estava lá comigo na fila e viu que a agência fechou, a casa lotérica fechou e não atendeu todo mundo que estava na fila. Não tem esse negócio de prova testemunhal. Em direito do consumidor, a gente até tem, mas é desnecessário diante do prejuízo. Então, a pessoa tem que realmente não conseguiu pagar, liga para a operadora, pede uma segunda via para pagar no outro dia já com juros, com multa, com tudo. Mas tem que pagar, tem que pagar. O consumidor brasileiro, a frase é ter que pagar. Não é nesse novo governo está dizendo, né? Trabalhe, não reclame trabalhe, não reclame trabalhe, não reclame pague, não reclame pague. É isso que os tribunais dizem. E é isso, é escravidão. É uma escravidão disfarçada. A pessoa sai de manhã cedo, chega de noite, passa o dia inteiro trabalhando, à noite só consegue assistir televisão, porque não tem força mais para nada. Se alimenta só de comida envenenada. E assim, o principal é consumidor, deixe de comprar sua comida no supermercado, esqueça a coisa industrializada. A maioria dessas coisas são tudo contaminadas. Procure o seu alimento, limpar o seu alimento, tentar de diversas formas se inteirar de como é que faz para limpar o alimento do transgênico. Do transgênico é impossível. Do pesticida, mas não procurar alimento transgênico e procurar o pequeno produtor, aqueles mercadinhos, o feirante, e esquecer esse negócio de comprar feira no supermercado. Valeu, professora. Há muitos anos na Bahia, professora Marta Torres? 10 anos agora na Bahia já. Pronto, então já é com uma labaiana, como a senhora disse. Querido, obrigado e tenha uma boa tarde, viu, professora? Obrigada a todos os ouvintes, obrigada a todos pela atenção. E vamos lá, nossa luta começa pelo nosso alimento. Boa. Beleza, professora Marta Torres, valeu. Sobralzinho, a gente tem uma faturadinha rapidinha, mas excelente a professora Marta Torres.
ela que é professora de Direito do Consumidor, né, do Brasil Jurídico.